Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido amigo, irmão, pastor, superintendente, professor, é nosso convidado especial para darmos continuidade à nossa lição do nosso primeiro trimestre de 2024. Hoje, em especial, a lição de número 8, que tem como título A Disciplina na Igreja. Nós temos aqui, no nosso primeiro tópico, nós temos a necessidade da disciplina bíblica, nós temos 3 subtópicos: Deus é santo, a igreja é santa e quando a igreja não disciplina. Temos nosso tópico 2, que é o propósito da disciplina bíblica, que tem como título manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso e não tolerar a prática do pecado. Temos também as formas de disciplinas bíblicas. Temos no nosso primeiro subtópico a disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de exclusão. Então, hoje, uma disciplina bastante peculiar, lição maravilhosa do nosso terceiro trimestre, que tem como título Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação na igreja no mundo. Nossos objetivos, bem práticos, da nossa sala de aula. Nosso primeiro tópico, o objetivo é mostrar a necessidade da disciplina da igreja. No nosso tópico 2, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E nosso tópico 3, o objetivo é apresentar as diferentes formas de disciplinas elencadas na Bíblia. Nosso textuário se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta conosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Verdade prática diz o seguinte: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 12, verso do 5 ao 13. Nós não vamos ler, mas isso é em sala de aula para ser bem abordado este tema, que é um tema bastante maravilhoso. Nossa palavra-chave é disciplina. E logo na introdução, o autor aqui, ele deixa bem prático que nós vamos estudar a prática da disciplina na igreja. E o autor, ele diz que, ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade. Olha só como é bastante significativo que ele fala aqui que forma umas modalidades na formação corretiva e formativa de um cristão, né? Então, a palavra grega para disciplina, ela é paideia, que é usada em vários contextos na Bíblia como instrução, treinamento, olha só, educação e até disciplina, né? É especialmente no sentido de correção e orientação, de promover o crescimento e o desenvolvimento. Olha só o que uma disciplina ela faz. Então, também ela contribui para a santificação do crente, separando aqueles que são bons e aqueles que são maus. Isso mantendo o corpo da igreja saudável, a qual o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, ele disse que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa, ou seja, um pouco de fermento, ele faz inchar toda a massa. Então, os crentes, ou seja, qualquer pessoa que não gosta da disciplina bíblica e amorosa, geralmente são imaturos quanto à fé. Então, o autor aos Hebreus também, no decorrer da sua carta, ele fala justamente isso, que os irmãos, quando perderam a deriva, perderam o rumo, e ali eles saíram do caminho. Então, as crianças também, Jesus mostrou isso, que elas aceitam bem a correção, que não há aquela necessidade de vingança em uma criança, por isso que Jesus falou, deixa eu ir para minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Uma criança, quando ela é repreendida,
Um pai, quando repreende o seu filho, em instantes o seu filho fica com raiva, mas logo após o filho está abraçando o pai e porque ele aderiu àquela correção. Então, um membro que vive em santidade e justiça, dando bom testemunho diante de Deus e dos homens, é uma bênção para ele. Por quê? Porque ele aceitou a disciplina. Então, a disciplina, ela foi bem aceita, porque a disciplina é um ato de amor de Deus e cuidado, certo? A disciplina visa corrigir nossos caminhos errados e nos ajuda a viver de acordo com os princípios divinos. Porque logo no nosso primeiro ponto, que no primeiro bloco, tem a necessidade da disciplina bíblica. O texto deixa logo claro aqui, no subtópico 1, que Deus, ele é santo e é um dos seus atributos. Está escrito lá em Levítico, capítulo 11, versículo 45. E lá na oração, que o próprio Jesus mesmo fez, ele diz assim: santificado seja o teu nome. Então, a santidade do Senhor é um atributo inerente à sua majestade, pureza, certo? E perfeição. Em Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. E Salmos 99, versículo 9, ele diz: exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Então, Deus, ele tem seus atributos imanentes, né, que é onisciência, onipotência e onipresença, que está lá em Salmo 139, lá em Jó 42, versículo 2, significa que todas as coisas, a santidade encontra-se no próprio Deus. E os atributos morais de Deus, certo? Que nós podemos ser compartilhados e possuído por todos os seus servos, por todos os crentes, em coletividade da sua igreja, é santidade, justiça, misericórdia, sabedoria e amor. Então, esses são os atributos de Deus. Deus, ele é santo e exige de nós, certo, dos seus servos, que também sejam santos. Isso também a gente vê em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Ele também deseja, certo, que todos sejam justos, igual a ele, de igual modo que sejamos. Lá, 1 João, capítulo 3, versículo 7, ele deixou bem claro: se nós estivermos no mundo como no mundo ele está, o amor de Deus não está em nós. Então, como Deus ele amou, com o seu eterno amor, devemos também nós amarmos uns aos outros também em santidade. Isso é um dos atributos de Deus, porque no ponto 2 diz que a igreja é santa. E Pedro falou: sede santos porque eu sou santo. Ele usou justamente o texto citado de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Ele deu ordem aos sacerdotes, no capítulo 21, versículo 6 de Levítico, que todos os seus sacerdotes também fossem santos, né? E os sacerdotes também falharam nisso. Mas isso caiu de uma responsabilidade para a igreja, quando ele diz: vós sois povo, sacerdote santo, nação santa, nação adquirida, povo santo. Olha só os adjetivos que ele dá para a igreja. Então, tanto o povo como o sacerdote falharam em santidade ao Senhor. No livro também, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz: vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Jesus Cristo. Então, nós temos a obrigação de ser santo, não só de nome, mas porque Deus, certo? Ele julga cada um conforme o que se diz. O temor do Senhor, ele mostra pela obediência, lá em Salmo 112, versículo 1. Então, a igreja é santa, Deus é santo. Quando Isaías viu ali o alto sublime trono, ele deixou bem claro: santo, santo, santo é o Senhor. E como nós somos nação adquirida, povo santo, devemos honrar este título que foi designado para a igreja. Então, quando a igreja ela não aceita a disciplina,
o texto deixa bem claro aqui, que o crente ele pode ser mudando ou carnal, sagrado ou profano. Então, olhe só, a repreensão aqui, ele vai ter um sentido negativo e repulsivo, mas quando devia ser ao inverso, disciplina deveria ser, que essa palavra disciplina também vem de origem da palavra discípulo, o aprendiz. Você, quando recebe a disciplina, você ajuda o crente a ser um bom discípulo, você repreende e o cristão, ele aceita aquela disciplina. Então, quando o crente não aceita, ele abandona a igreja, ele escandaliza, ele dá mau testemunho, ele tem uma vida desordenada, igual Paulo fala lá em Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 14, você vai ver isso. Você vai ver divisões na igreja, também em Romanos 16 e 17. Então, tudo isso mostra um mau comportamento. Fornicação, imoralidade, como na igreja de Corinto tinha. Então, tudo isso é quando a igreja não disciplina aquela pessoa que está em sentido negativo. A pessoa, quando não aceita a repreensão, ela recebe um sentido negativo ou repulsivo e faz justamente a disciplina ela ser mal aplicada para esse cristão. Então, meus queridos, logo logo iniciaremos o bloco 2 com o propósito da disciplina bíblica. Não saia do seu local. E lembrando, nos siga pelas nossas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 838 TV AD Mossoró. Não saia do seu local, que logo logo estaremos de volta com o bloco 2. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o bloco 2, que tem como título o propósito da disciplina bíblica. Lembrando que esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos, que é fundamental para todos os alunos, professores, e tirarem suas dúvidas e fazerem os seus questionamentos em sala de aula em prol da nossa lição, para a aula ficar mais significativa. Então, nosso subtópico 1 do tópico 2 diz: manter a honra de Cristo. O autor deixou bem claro aqui que quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Isso nós sabemos, né? Porque lá em Romanos, capítulo 2, verso 24, diz: porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. E também lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, como a gente já sabe o que tinha naquele capítulo 5, quando não corrige o comportamento pecaminoso, que compromete o testemunho cristão, onde os seus membros lá adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, e vós estáis convencidos, olha só, e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que está em ação. Olha só, a pessoa que não é tratado esse pecado, certo? Pode desonrar e é desonrado o nome de Cristo e comprometer todo o testemunho cristão. Como Paulo ele foi evidenciado e censurou a igreja lá de Coríntios, né? No capítulo 2, versículo 24, Romanos 2, 24, como foi lido, 1 Coríntios 5, 2, na igreja de Coríntios, um grupo de crentes imaturos e carnais, certo? Motivou uma série de medidas disciplinares por parte do apóstolo Paulo. Então, eles, né, referindo ao texto, manter a igreja com os costumes e práticas mundanas daquele tempo. E João diz também: não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago 4:4 diz: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, quem se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E vários cristãos
houve uma reprovação nisso aí. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, Paulo diz que ele entregou Alexandre e Himeneu a Satanás, né? Ou seja, eles foram excluídos do corpo de Cristo porque fazia com que aqueles irmãos também tivessem uma conduta desenfreada. Então, quando as medidas disciplinares que são cabíveis, isso em cada caso, elas não são aplicadas, certo? Infelizmente, o nome de Cristo é censurado pelos demais e até mesmo nós desonramos nosso compromisso com Cristo. Vimos no bloco 1 que a igreja deve ser santa. Então, quando a igreja não é santa, ela é profana. Então, ela desonrou, porque aquela pessoa ela não aceitou a correção, não aceitou a disciplina. Se a disciplina cristã ela não for aplicada segundo o ensino da palavra, haverá sempre perda da igreja do que ganho. Então, a disciplina ela deve ser aplicada para que o nome de Cristo seja honrado e não seja desonrado, certo? No nosso subtópico 2, e justamente pegando esse gancho, fala que nós devemos frear o comportamento pecaminoso. Por quê? Porque se nós não colocarmos freio, é o que foi dito lá em 1 Coríntios 5,6. Um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Ou seja, aquela situação que for vai contaminar aqueles demais. Então, isso reflete a reputação da igreja perante o mundo. Então, uma igreja que tolera o pecado conhecido na vida de seus membros traz total escárnio para o evangelho. Então, isso deve ser freado, mas quando a disciplina é aplicada com amor, com um bom conceito, aquele sistema de disciplina, de comunhão, de doutrina na igreja é mantido perante os seus membros. Uma das maneiras do mundo saber que a igreja repele o pecado, repulsa o pecado, é justamente mantendo a disciplina. Então, a igreja, se ela não fizer isso, ela não vai ter esse freio, ela vai perder esse controle. Então, qual é o objetivo da disciplina? Não é remover alguém ou excluir da igreja, apesar desse ser o último estágio que nós vamos ver no bloco 3. Mas não é essa forma de excluir ninguém. Pelo contrário, devemos chamar a pessoa, porque Cristo disse, eu não vim para condenar o mundo, mas que o mundo for salvo por ele. Mas esse é um dos últimos recursos que a igreja deve fazer para poder frear atos pecaminosos. Então, a disciplina eclesiástica, ela envolve todo tipo de atividades e providências destinadas a corrigir as pessoas em falta com a nossa doutrina, justamente a doutrina bíblica que nós aprendemos. Aprendemos logo no começo da nossa lição que os discípulos eles tinham comunhão, no partir do pão, na doutrina, nas orações. Então, na disciplina também. Isso quando a falta de doutrina, tanto com Deus e com os irmãos, ela deve ser corrigida perante todos, para que seja um exemplo. Então, ela deve ser aplicada no temor, certo? No temor de Deus, para que o culpado desperte, reconheça a gravidade de seus erros ou de seus pecados e volte ao aprisco do bom pastor. Então, esta é a meta da disciplina. Não é expulsar, pelo contrário, é corrigir e trazer ele de volta. Então, nosso subtópico 3 diz não tolerar a prática do pecado, certo? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele censura aquela igreja, como já foi falado, porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado. E ele diz aqui, geralmente, se houve que há entre vós fornicação e fornicadores, de tal, a qual nem ainda entre os gentios, olha só, havia, como haver que homem abuse da mulher de seu pai, estáis inchado, ao menos vos estentecido, por não ter sido entre vós tirado de tal ação. Então, isso mostra a consequência que acabaria enfraquecendo a igreja. Então, a falta de ação contra o pecado pode enfraquecer, pode
deixar a igreja de uma maneira onde ninguém mais queira ser membro dela, certo? Então, como já foi destacado, Paulo, com relação à igreja de Coríntios, ele disse que em hipótese alguma ele iria tolerar aquela prática de pecado. Ele disse assim, não, isso é inaceitável, eu não aceito essa prática. Isso nem dentro das igrejas. Podemos ver também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. E somente aquele que despreza a correção, a Bíblia o chama de tolo. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 5, deixou bem claro, o tolo, ele despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Então, lançar fora o fermento, eu tenho que lançar essas práticas, reconhecer o meu erro, porque um pecado de ele infecta toda a igreja, certo? Certa vez em Israel, um homem chamado Acã, ele pecou. Isso nós podemos ver em Josué, capítulo 7, no versículos 1 ao 11. E todo o povo sofreu com aquela prática. Então, o fermento na Bíblia é justamente uma representação do pecado com uma corrupção moral e espiritual, agindo a princípio secretamente, como se faz na fermentação. Isso na massa. O Senhor Jesus falou em Marcos 8,15, deixou bem claro, e Paulo repete esse texto em Coríntios, como já foi falado, um pouco de fermento, ele faz levedar toda a massa, olha só. Então, aquele pouquinho ali, ele corrompe todo aquele sistema. Então, assim, o pecado age inicialmente. Então, se ele não for evitado, aí as coisas vão ficar mais sérias. Então, o Espírito Santo, que habita no crente, certo? A partir da convenção, ele vai regendo soberanamente a nossa vida e livra-nos de todo o poder do mal, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 6. Que o Senhor nos ajude a aceitar a repreensão e a disciplina. Eu sei que disciplina e repreensão não é muito bem aceita, porque nós somos um pouco jactanciosos ou orgulhosos e não queremos aceitar. Queremos sempre estar certo. Eu sempre estou certo e o próximo sempre está errado. Então temos que ter cuidado com isso e saber que nós temos um Deus que é santo, que exige que nossa igreja seja santa e que nós busquemos um presente no céu, que ele diz, olhai para mim, que sou o autor da vossa fé. Então, meus queridos, logo iniciaremos o bloco 3, que tem como título As Formas de Disciplinas Bíblicas. Lembre, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso final, nosso bloco de número 3, que tem como título As Formas de Disciplina Bíblica. Lembrando que esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos, que é fundamental para todo aluno e professor tirarem suas conclusões e as dúvidas em salas de aula. Nosso tópico 3, sobre o tópico 1 diz, a disciplina como modo de correção. Olha só. Então, as escrituras já deixam claro, como já foi falado no todo o contexto, que mostra a necessidade de sermos corrigidos, certo? E quando somos corrigidos, certo? Contribui para o nosso crescimento e formação do nosso caráter cristão. Na leitura em classe, 12:7, deixou bem claro, porque o filho a quem o pai não corrija, né? Então, todos os crentes, de forma alguma, sempre vai na necessidade e sempre haverá de ser corrigido. Por exemplo, né, Pedro, ele teve que ser corrigido por Paulo quando ele adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Isso podemos ver em Gálatas capítulo 11, está na nossa lição, do versículos 11 ao 14.
E um comportamento errado, ele justamente reforça isso. Em Gálatas capítulo 6, verso 1, diz: irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Olha só, vai lá, corrige aquele irmão, traga ele de volta. Considerai a vós mesmos, para que também não sejais tentado. Então veja só o que a disciplina ela é capaz de fazer, certo? Porque existe no nosso meio dois tipos de disciplina: a disciplina preventiva e a disciplina corretiva. A disciplina preventiva, isso você pode ler em 1 João, capítulo 2, versículo 1, 1 Coríntios, lá, capítulo 6, verso 12, capítulo 10, versículo 23, verso 32 também no capítulo 10. Então, o que destina-se uma correção preventiva? A evitar, certo? O nome já diz, é de prevenção. Então, você evita que os males surjam no meio do povo de Deus. Você diz, opa, então eu já vou prevenir, eu já estou remediado contra aquilo ali, o qual o autor falou que eu tenho que restaurar o irmão com o espírito de mansidão. Então, eu vou lá, antes que ele faça algo, eu já tenho aquela ação preventiva para que ele não tenha uma atitude desordenada ou desenfreada na igreja de Deus. Enquanto a disciplina preventiva, ela é branda e suave, a corretiva, o nome já diz, é de correção, ela costuma ser dolorosa, porque é uma prática que já está acontecendo, e quando a pessoa que não se comporta com o seu caráter cristão, ele não aceita aquela disciplina até mesmo por achar que ele mesmo está errado. Então vale lembrar que todos nós somos passíveis de cometer erros, e quando erramos, desejamos receber misericórdia por parte daqueles que nos julgam. Olha só, trazer o irmão com espírito de mansidão. Então, devemos usar de misericórdia para com os faltosos, sem, contudo, deixarmos de aplicar a devida disciplina conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas a correção, ela costuma ser dura, certo? Então, temos que ter um certo cuidado. Então, é melhor agirmos de maneira preventiva para que a corretiva nós não precisarmos a usar. Se precisarmos, devemos fazer de igual modo, certo? No nosso subtópico 2 diz que a disciplina como forma de restauração. A palavra grega que ele usa aqui, né, katartizo, ele atribui aqui a caminhar como tal, chega no significado, na verdade, ou restaurar alguma coisa. Então, o Senhor Jesus ele usou em Mateus capítulo 4 para referir aos reparos, aos remendos de pesca naquela situação, né? Então, e ele usa aquele texto ali, e eu queria justamente deixar claro para os irmãos que a disciplina, ela restaura todo aquele. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, começam a surgir perguntas. Se teu irmão pecar, então, os versículos destinados a isso, então, isso vai tratar justamente de um problema de disciplina. Então, a disciplina tem como objetivo a recuperação do ato faltoso. Pronto, se teu irmão pecar, opa, cometeu o ato faltoso, eu vou lá tentar recuperar aquele irmão, porque aquele que peca, ele toma consciência de que, da necessidade de arrepender-se de que aquele fato ele não faça mais. Então, se o pecado for cometido contra um irmão em particular, o pedido de perdão deve ser feito em particular. E o ofensor, do ofensor, aquele que foi ofendido, opa, irmão, me perdoe. Então, isso mostra uma atitude. Se teu irmão pecar, vai lá, corrige o irmão de bom grado. E o texto diz também, repreende, olha só. Se teu irmão pecar, então você vai lá e repreende, para que ele, o ofensor, se corrija. Então, é justamente esse propósito. Então, esta repreensão, tem que ter cuidado, ela deve ser feita naquele modo ali em particular, e um cuidado para que aquelas pessoas também que não tenham uma maturidade espiritual não saia também
o que havia na igreja de Coríntios, comunicando um e comunicando com o outro. Mas que, se caso haja testemunha, como é também bíblico isso, devemos ter uma testemunha para que esse ato ele seja compreendido por todos. Mas se ele não te ouvir, isso está no verso 16. Então, na última parte desse texto, né, que também podemos ler em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Então, desse modo, o Senhor Jesus ele faz uma corroboração no Novo Testamento. Ele usa um justo princípio aplicando a lei mosaica. E aplica também na igreja, visando o quê? Que a boa disciplina, certo? Para que a gente faça daquela mesma forma, sem que haja o risco de se cometer injustiça contra qualquer membro do corpo de Cristo. Mas também vai tratar de uma forma de exclusão, né? E se também não escutar a igreja, se você não conseguir ganhar o irmão, aí deve ser aplicado a correção corretiva, né? Isso é de forma cirúrgica, essa parte já é o extremo que aquele irmão ele não aceita em hipótese alguma a repreensão. Então, nesse caso, o ofensor que permanecer pecando, não querendo corrigir-se, ele deve sim ser excluído da comunhão da igreja, até, não é sempre, até que ele se arrependa. E quando ocorrer o arrependimento e aquele ofensor ele pedir perdão à igreja, ele tem que ser readmitido na mesma comunhão como o corpo de Cristo, certo? Isso deve ser de maneira imediata. E quando nós olharmos para aquele irmão, devemos olhar para ele sem mágoa, com um olhar prudente, sincero, sabendo que ele também é santo. Então, não é bíblico, certo? Isso, o costume de algumas igrejas colocar aqueles irmãos em prova, aquele irmão arrependido, certo? Para ver se ele realmente tem fé, duvidando da sinceridade do seu pedido de perdão. Isso jamais deve ser feito. Se ele pediu perdão, então deve ser a qualquer custo, a disciplina deve ser aplicada àquele membro. Então ele deve ser recebido, certo? De maneira com amor, igual trata a qualquer irmão. Então a disciplina na igreja, certo? Ela é bíblica, contanto que seja administrada com o amor de Deus, segundo a doutrina do Senhor, visando sempre o quê? A restauração do crente em pecado ou desviado. Já no caso de Coríntios, certo? Não era só aquele crente que estava ruim diante de Deus, né? A igreja também estava. Uma igreja precisa pensar nisso, certo? Na hora de disciplinar os seus membros. Um crente ou igreja que tem prazer em excluir atos faltosos estão distanciados totalmente do Espírito de Cristo. Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso está escrito lá em João, capítulo 3, verso 17. Então, essa parte, ela tem que ser somente o extremo. Devemos ganhar o irmão a todo custo, com amor, com dedicação e sempre suportando uns aos outros em amor. Então, meus queridos, chegamos ao nosso final. Muito obrigado. Lembrando, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 8 e 38. Muito obrigado, uma boa aula, fique com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré.